Eles sempre observaram os humanos com uma mistura de curiosidade e desprezo. Desde os primeiros contatos interestelares, as grandes civilizações galácticas achavam que a Terra era apenas um ponto barulhento no canto de uma galáxia esquecida, habitada por criaturas instáveis que falavam alto, riam em momentos impróprios e se jogavam de cabeça em conflitos que nenhuma espécie racional ousaria enfrentar. Para os Valari, os Trexianos e até mesmo os diplomatas da Liga de Orion, os humanos eram uma anomalia sociocultural, imprevisíveis, impulsivos, orgulhosos e perigosamente criativos. Eles tinham paixão pelo impossível, e essa paixão era vista como fraqueza. Mas tudo mudou quando um padrão começou a surgir. Relatórios fragmentados, arquivos de emergência e transmissões interrompidas traziam uma frase recorrente, sempre momentos antes de algo absurdo acontecer. Sempre pronunciada por um humano prestes a ignorar leis físicas, desrespeitar protocolos e desafiar estatísticas. A frase: "Segura minha cerveja." O problema é que essa frase nunca vinha acompanhada de planejamento ou lógica tradicional. Era um código informal, um rito de loucura controlada, o início de uma sequência de decisões que desafiavam até mesmo as inteligências artificiais mais avançadas. As consequências variavam, desde a destruição acidental de frotas inteiras até a criação de soluções milagrosas para problemas insolúveis. Em todos os casos, o resultado era o mesmo. Ninguém conseguia prever o que vinha depois. E, pior ainda, os humanos pareciam se divertir com isso. Enquanto outras espécies investiam séculos em avanços tecnológicos e diplomacia intergaláctica, os humanos usavam fita adesiva, sarcasmo e uma dose generosa de audácia para resolver crises que nem deveriam ser resolvíveis. O ponto de ruptura chegou com o incidente de Charon IV. Foi ali que a frase "segura minha cerveja" deixou de ser um meme cultural e se tornou um código de ameaça universal. Foi ali que a galáxia descobriu da pior forma possível que a humanidade não jogava com as mesmas regras e que quando um humano decide ultrapassar limites, é melhor o universo inteiro se preparar. O que aconteceu após o incidente de Charon IV foi tão absurdo quanto inevitável. A Federação Intergaláctica entrou em pânico. Arquivos de segurança foram revisados, tratados foram reescritos e novos termos diplomáticos foram criados apenas para lidar com a imprevisibilidade humana. No Conselho de Orion, o termo Read Protocol foi oficialmente adotado como um alerta de nível ômega, reservado exclusivamente para situações em que humanos demonstrassem sinais de comportamento fora do padrão, o que ironicamente era quase sempre. Valari, Trexianos, Ascari, os silenciosos de Hélios, todos começaram a treinar seus embaixadores para reconhecer padrões culturais da Terra. Especialmente aquele ritual enigmático, a entrega de uma cerveja seguida por uma tentativa suicida e genial de resolver uma crise com improviso e teimosia. A humanidade, que antes era tratada como um estorvo cômico nos corredores do poder, passou a ser considerada uma raça de alto risco diplomático. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Após o evento em Charon IV, começaram a surgir relatos de outros incidentes de cerveja. Em Nebur Prime, um engenheiro humano teria restaurado um buraco de minhoca instável, usando apenas ferramentas de jardinagem e um leitor de QR Code. Em Tetsum, uma capitã da frota terráquea salvou uma colônia inteira de um ataque pirata ao saltar sozinha para o espaço com um propulsor de emergência amarrado nas costas, após dizer: "Segura minha cerveja e me cobre." Os casos se multiplicaram. O que parecia coincidência virou estatística, e a estatística virou medo. As grandes espécies perceberam que, ao contrário do que imaginaram,
Os humanos não eram simplesmente imprevisíveis, eles eram criativamente caóticos. Eles não apenas ignoravam as regras, eles as reinventavam em tempo real, muitas vezes no meio de uma crise, sem consulta, sem cálculo, e com uma taxa de sucesso que desafiava qualquer probabilidade. Por isso, alianças foram repensadas. Sistemas inteiros reconsideraram seus laços comerciais com a Terra. A ascendência trexiana propôs, em reunião aberta, o isolamento preventivo da humanidade. Mas já era tarde. Em menos de uma década após Caron IV, humanos haviam se infiltrado, ou melhor, sido convidados, para posições estratégicas em zonas de influência intergaláctica. Ninguém queria depender deles, mas também ninguém queria ficar sem um humano por perto quando tudo desse errado. Eles se tornaram a carta na manga, o fator de desequilíbrio, a solução para problemas impossíveis e, ao mesmo tempo, a causa de muitos deles. O paradoxo humano se tornava cada vez mais claro. Quanto mais os governos tentavam controlar a influência terráquea, mais histórias surgiam de pessoas comuns, fazendo o impossível, movidas não por ordens ou protocolos, mas por coragem, ousadia e aquele velho espírito que ressoava em toda a transmissão. Segura minha cerveja. O incidente em Caron IV havia deixado de ser um evento isolado. Tornou-se o símbolo de uma nova era. Uma era onde, no fundo, todas as raças sabiam que, por mais que estudassem, planejassem e calculassem, bastava um humano, uma frase e uma situação crítica para tudo mudar. E quando essa mudança vinha, ela não pedia permissão. Ela só deixava uma mensagem no ar. O caos está chegando, e ele fala com sotaque terráqueo. Com o tempo, segura minha cerveja. Deixou de ser apenas uma piada interna entre humanos e se transformou em algo próximo de uma entidade mitológica, dentro do cenário intergaláctico. Em academias militares alienígenas, a frase virou objeto de estudo tático. Em bibliotecas de civilizações milenares, tratados filosóficos começaram a debater o instinto do caos humano. E em navios de guerra, orbitando sistemas em disputa, protocolos de emergência exigiam que qualquer IA identificasse com prioridade máxima variações semânticas dessa frase, mesmo que ditas em dialetos obscuros ou com sotaques locais. O medo não era irracional. Era preventivo, e por um motivo claro, toda vez que um humano dizia aquilo, o impossível deixava de ser impossível. A realidade se dobrava diante da audácia de alguém que, contra toda lógica, acreditava que podia resolver a situação, com improviso, sorte e uma absurda confiança de que tudo daria certo. As espécies mais antigas, aquelas que testemunharam supernovas e cataclismos, passaram a rever seus próprios conceitos sobre evolução e sobrevivência. Afinal, o que fazia da humanidade uma ameaça tão singular? Eles não tinham a tecnologia mais avançada, não eram os mais fortes, nem os mais rápidos, nem os mais resistentes, mas eram, sem dúvida, os mais perigosos. Justamente por não aceitarem que havia limites. Onde outros viam fim, eles viam desafio. Onde as probabilidades gritavam derrota, eles sussurravam, e se? E quando esse pensamento era seguido de um segura minha cerveja, era melhor evacuar o setor, porque o que vinha a seguir podia ser um milagre ou um desastre épico com consequências cósmicas. E, na maioria das vezes, eram os dois. Foi assim que nasceu uma espécie de doutrina oculta entre os conselhos galácticos. Nunca subestime um humano motivado. E nunca, jamais, permita que ele fique entediado em uma situação de risco. Porque é aí que eles criam, é aí que eles desafiam o impossível, e é aí que a frase volta a ecoar. Muitos começaram a considerar o efeito cerveja como um fenômeno sociológico, algo que deveria ser contido, estudado e, se possível, replicado em outras espécies. Mas toda tentativa de simulação falhou.
porque a essência daquela frase não era a bebida, nem o gesto. Era o espírito por trás dela. Era a decisão de agir, mesmo sem garantias. Era a recusa de aceitar que a situação estava perdida. Era um tipo de insanidade corajosa que só os humanos pareciam dominar, e assim o universo aprendeu. Nas zonas de risco, nos campos de batalha, nos salões diplomáticos ou nas frotas de resgate, quando um humano se levantava, entregava sua bebida, via alguém do lado e dizia calmamente aquela frase. Os sensores disparavam. Os generais gritavam por evacuação, e os registros estelares marcavam aquele momento como um ponto de bifurcação da história, porque talvez, só talvez, o impossível estivesse prestes a acontecer, não por tecnologia, não por sorte, mas porque um ser humano havia decidido que, por mais absurda que fosse a situação, ele ia resolver. E a única coisa que pediu foi: segura minha cerveja. Minha cerveja.